Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, a nossa leitura, capítulo 7, a partir do versículo 15, vai ser a nossa leitura hoje, do versículo 15 até o versículo 23 vai ser a nossa leitura hoje. Amém, irmãos? Versículo 15 até o versículo 23 vai ser a nossa leitura. Lembrando que nós estamos continuando a série de sermões no Sermão do Monte. Glória a Deus! Nós já chegamos aí no capítulo 7, que o Sermão do Monte está no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então já estamos chegando aí à última parte do Sermão do Monte. Glória a Deus! E hoje nós vamos chegar na parte no qual Jesus ele começa a falar da árvore e os frutos da árvore. E Jesus ele vai tratar nesse momento dos falsos profetas. Jesus vai tratar daqueles que se transvestem, ou se vestem, ou se disfarçam de ovelhas no meio das ovelhas, mas eles são lobos e têm o entendimento e a intenção de devorar as ovelhas. E Jesus usa essa alusão. Então eu peço a sua atenção hoje para que você compreenda, porque aqui Jesus nos ensina como a gente pode identificar o falso profeta. Nós estamos aí nesse Sermão do Monte já há mais de 2 meses estudando esses 3 capítulos da Bíblia expositivamente. Lembrando que nós não estamos fazendo estudo bíblico nós fazemos em outros dias, no discipulado. Não, irmão, isso é pregação expositiva. Então a pregação expositiva, ela lê todo o texto da Bíblia. A pregação expositiva ela é diferente de você pegar um versículozinho e só aquele versículo ali, você lê aquele versículo, depois você não volta mais para aquele versículo, você vai e roda a Bíblia toda, daqui a pouco você está perdido, daqui a pouco o pregador está falando outras coisas que não tem nada a ver e você sai, entra sem entender e sai sem entender. Mas a pregação expositiva ela tem um entendimento de nos passar e de nós podermos ter a compreensão do livro, do seu contexto, na onde aquele versículo está, o que aquele livro da Bíblia quer nos dizer, o que aquele texto está nos dizendo, qual é o contexto dele, por isso a pregação expositiva. E nós estamos estudando esse Sermão do Monte que Jesus citou, declarou ele aos seus discípulos e também à multidão que estava com ele. Amém? Então eu peço a sua atenção hoje para que a gente possa entender, porque aqui Jesus ele nos ensina como nós reconhecermos o falso profeta. Jesus ele nos dá o entendimento de como ser reconhecido. Irmãos, para que os nossos olhos se abram e para que não sejamos enganados. Para que as escamas caiam dos nossos olhos e para que no dia, quando chegarmos diante do Salvador, não venhamos dizer, ninguém me avisou. Não venhamos dizer, eu estava e não sabia, eu fazia e não sabia, porque a palavra de Deus nos mostra. E nós vamos ver e entender, irmãos, que o falso profeta, ele não é de hoje. O falso profeta, ele já começa lá no início da Bíblia, nós já vemos falsos profetas, nós já vemos através dos reis que tinham os seus profetas que vinham falar somente os que os reis queriam ouvir, e aqueles profetas que não falavam o que o rei queria ouvir, o rei mandava matar aqueles profetas. É como nos dias de hoje, se o pregador verdadeiro que traz a palavra de Deus, ou o homem de Deus ou a mulher de Deus que traz a palavra de Deus, a pessoa nunca quer ouvir, porque sempre aquela pessoa está errada, e sempre o falso profeta está certo. Então há uma distorção muito grande. E através disso, com as atitudes dos falsos profetas, muitas pessoas têm desanimado na fé. Porque o falso profeta, por ser ganancioso e pelos olhos dele só ter cifrões, pelos olhos do falso profeta só ter a ganância do dinheiro, do crescimento a todo custo, de todo custo ter um domínio, de todo custo ter pessoas ao seu domínio, a todo custo ter pessoas na sua falsa cobertura espiritual, porque esse negócio de cobertura espiritual é mentira e a palavra do Senhor nos revela isso. A única coisa que me cobre, que te cobre é o sangue de Jesus, não tem cobertura de homem. Homem não pode me defender de mal algum, mas Cristo Jesus é o que nos defende e é o que morreu por nós na cruz. Então eu peço a sua atenção para esse texto, para a continuação dessa série de sermões que vai estar também lá no nosso canal do YouTube, ajuntado com a série de sermões que já vem sendo postado lá. Glória a Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então vamos à leitura do texto para que a gente possa compreender versículo após versículo depois. Vamos à leitura do texto que diz assim, versículo 15 em diante, a continuação. Cuidado com os falsos profetas,
Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e no seu nome não realizamos muitos milagres. Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura de hoje, da continuação do Sermão do Monte. Irmãos, agora nós vamos nos debruçar versículo após versículo. A importância já no versículo 15. Jesus fala que é possível, então, reconhecermos e vermos, através das atitudes, quem são os falsos profetas. Logo aqui a gente já pode entender que nenhum de nós poderemos estar diante de Deus, Jesus Cristo Todo-Poderoso um dia, e se nós vivemos algum engano aqui diante de uma falsa igreja, um falso evangelho, um falso líder religioso, um falso profeta, tenha ele nome de bispo, pastor, diácono, obreiro, presbítero, padre, papa, qual o título ou qual o cargo religioso essa pessoa possa ter. Que saiba eu e que saiba você que quando nós estivermos diante de Jesus Cristo, isso vai ser apresentado, porque você viu que todos estarão diante de Jesus e o falso profeta também vai estar. Nós acabamos de ver que o falso profeta vai dizer, nós expulsamos demônio no nome do Senhor, nós pregamos no nome do Senhor, e a resposta que Jesus vai dizer para eles é, eu não conheço vocês. Então Jesus já nos mostra que neste mundo o falso profeta ele é reconhecido, o falso profeta ele pode ter fama, o falso profeta ele pode ter vários seguidores, vários lugares, várias pessoas podem admirar os falsos profetas, mas diante de Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele não é reconhecido. E é aqui, irmãos, que nós vamos então continuar na leitura do nosso texto. Vamos ao versículo 15 então. Cuidado! Veja que a palavra cuidado na sua Bíblia pode estar entre parênteses aí, ela está separada, ela está num sentido de alerta para nós. Jesus já começa dizendo, gente, cuidado. É uma coisa muito importante, cuidado com os falsos profetas. Ponto final, veja que o texto mostra para a gente, cuidado, está separadinho ali, cuidado com os falsos o quê? Então ele já primeiro, e aí tem um ponto final ali, ele já fala, a primeira coisa é um alerta. Gente, cuidado. Toma cuidado. Mas então, pastor, por que Deus permite, então? Por que ele manda tomar cuidado? Porque ele já não aniquila tudo. Irmãos, a partir do momento que o pecado entrou neste mundo, através de Adão e Eva, a partir do momento que o pecado entrou neste mundo, a corrupção do gênero humano está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Então nós precisamos entender que há coisas boas no meio de coisas ruins. Nem tudo é ruim neste mundo, nem tudo é mal neste mundo. Mas nós não podemos esquecer que existem coisas ruins. Nós não podemos esquecer que existe sim o falso profeta. E Jesus está dizendo, toma cuidado com ele. Toma cuidado com o falso profeta, seja ele ou seja ela. Tome cuidado. Então, logo, primeira coisa que a gente entende já no texto, ninguém vai poder dizer, como diz o ditado popular, toma desavisado. Já ouviu esse ditado? Toma desavisado. Ninguém vai poder nos dizer. Não vai poder eu dizer, não, mas é que eu gostava tanto dele, mas é que eu gostava tanto dela, é que aparentava ser tão de Deus.
Mas Jesus vai dizer que não é esse o problema é que nós estávamos diante desses, mas nós não observávamos os frutos. Então Jesus ele te ensina, irmãos, a termos o cuidado com os falsos profetas. Mas aí Jesus vai dizer, continuando no versículo 15, ele diz assim: eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, vírgula. Aqui a gente entende uma coisa, o falso profeta sempre vai estar disfarçado de alguém muito bom, ou com uma voz muito bonita, ou com uma intenção muito boa, ou com a intenção de te ajudar, de fazer o bem para você. Mas, no fundo, se você olhar, eu não estou dizendo para nós termos malícia no nosso coração, irmãos, mas eu estou dizendo para nós podermos olhar um contexto, porque Jesus ele vai falar de todo um contexto. Jesus ele vai usar uma árvore e vai dizer assim, que a árvore boa ela não pode produzir maus frutos. Então ele vai explicar um contexto. Então ele vai falar, logo, se essa pessoa é um falso profeta, por muito tempo essa pessoa não vai conseguir produzir bons o quê? Você logo vai ver, a intenção não vai prevalecer, não vai permanecer. E é aí onde a gente precisa tomar cuidado. Como no início do culto nós falamos, nós como igreja, comunidade viva, nós não estamos ligados ou nos apegados a mim como o líder religioso da igreja ou como a placa da igreja que fica lá fora. Nós devemos estar apegados a Jesus Cristo. Nós devemos estar ligados a Cristo Jesus. Porque o homem ele não pode fazer nada por nós. Eu responderei diante de Deus por cada vida que o Espírito Santo permite passar por essas portas. Eu responderei. Porém, diante de tudo isso, cabe aos irmãos enxergar e ver através dos meus frutos se sou eu um falso o quê? Profeta. Ou se eu vim ao decorrer do tempo, se eu venho ao decorrer do tempo me tornar um falso profeta. Então, isso tem que ser a análise feita por mim e por você de qualquer líder religioso, quem quer que seja ele. Porque nós precisamos entender que eles virão a nós e estarão no nosso meio, mas eles são lobos, porque eles vão estar disfarçados. Então, logo, irmãos, é bem compreendido o que Jesus diz, olha, cuidado, mas por dentro, a partir da vírgula em diante, o texto diz, mas por dentro são o que, irmãos? Lobos devoradores. A intenção dentro do falso profeta é outra. Irmãos, e aqui eu quero trazer à sua memória algumas coisas. Nós temos líderes religiosos em nossa nação, uns muito conhecidos, outros bem conhecidos na mídia, e assim por diante. E os líderes religiosos de nossa nação hoje são pessoas intocáveis. Foram pessoas que começaram muito bem, de pequenininho, e hoje são intocáveis. Hoje, os líderes religiosos conhecidos de nossa nação, não preciso citar nomes aqui, mas todos nós aqui conhecemos líderes religiosos de nossa nação. Mas eu quero entender com você, olhe para a Bíblia com sinceridade, se você, irmão, se você, irmã, é leitora da Bíblia, olhe os profetas do passado e os profetas até chegar em João Batista, e até chegar em Jesus Cristo, e olha para os profetas de hoje, aí talvez você diz, pastor, não tem comparação, naquele tempo não tinha Ferrari nem jatinho, eu concordo com você, mas naquele tempo havia riqueza, irmãos, havia ouro e prata, mas nós vemos profetas não apegados a ouro e não apegados à prata, nós vemos profetas apegados ao seu chamado, apegados à sua vocação. Nós vemos o maior de todos os profetas, o único e perfeito, olhando para um homem e dizendo assim, você quer me seguir, mas eu não tenho nem aonde colocar minha cabeça. Você tem certeza que você quer ir comigo? Em outras palavras, eu não tenho aonde dormir, eu não tenho onde morar, eu não tenho paradeiro neste mundo. Mas aí você pode pensar e dizer, mas pastor, qual é o problema disso? O problema disso, irmãos, é que muitos de nós, se não tomarmos cuidado pelos falsos profetas, nós viramos comércio nas mãos dos falsos profetas. Se você não tomar cuidado, a minha vida e a sua não é olhado para mim, não é olhado para você como um ser humano, e sim como um cifrão de pé dentro de um quadrado, dentro de um salão, seja ele do tamanho que for. Porque a intenção é de devorar. A intenção é do quê, irmãos? Hoje, olhando para os maiores líderes religiosos de nossa nação, você não tem acesso a eles. Eu duvido você falar assim, é segunda-feira, eu vou falar com um líder religioso A, ou B ou C. Eu duvido você conseguir.
Eu duvido, você vai ter que se jogar na frente do carro, se jogar na frente do helicóptero deles, você vai ter que jogar na frente do jatinho deles, você vai ter que fazer alguma coisa para eles fingir que, para eles verem, esse louco, essa louca, eu vou olhar, vou ver. Porque são intocáveis hoje. A Bíblia fala que João Batista, ele comia mel silvestre, se alimentava de corvos, se vestia de pele de camelos, e estava no deserto. Mas era um profeta do Senhor. A gente vê Elias, a gente vê Eliseu, que Naamã trouxe uma carruagem de ouro. E Naamã queria pagar pela sua cura. Eliseu olha para Naamã e fala, guarda o seu dinheiro, vai lá no rio, vai no rio e mergulha 7 vezes lá. O discípulo de Eliseu, espertinho, foi lá e falou, não, meu mestre mandou o senhor deixar todo o ouro aí. Ele pega o ouro e torna, e pega o ouro contra o mandamento e o ensinamento do profeta, e aquele discípulo do profeta Eliseu tem o seu corpo todo tomado de lepra. A riqueza, mas pastor, a riqueza, ter o bom e do melhor é um problema para os profetas? É um problema para os pastores de hoje em dia. É um grande problema, porque, irmãos, nós vivemos um tempo onde é fama. Aonde é o quê, irmãos? Fama. Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas ou vão na igreja ou gostam de determinado líder religioso pela quantidade de seguidores que eles têm no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Não, olha lá, muita gente vai lá, vamos também. Então as pessoas seguem. Aí logo, está lá não é por Jesus, é pela quantidade de pessoas que lá estão, é porque ele é famoso, ela é famosa. E aí as pessoas seguem. As pessoas não olham o fruto, mas olham a quantidade. Não, se muita gente está seguindo, a gente vai. Ou então, as pessoas olham essa questão. É muito milagre. A pessoa, não, esse fulano é isso, essa fulana é isso, faz aquilo. As pessoas olham então pelos sinais. Mas, irmãos, quando somos enganados, quando somos frustrados, aí que a gente vai ver que aquele fruto daquele profeta, que a gente vê que é um falso profeta, a gente começa a ver os maus frutos. Mas, primeiro, o que nos atrai é a fama. Primeiro, o que nos atrai é a quantidade de seguidores, é o tanto de pessoas que tem naquela igreja, é que aquela igreja é cheia, é que aquele fulano, nossa, quando ele põe a mão na minha cabeça, quando ele faz aquela oração, quando ele fala, ai que voz, ai que jeito, ai que isso. Então hoje nós não temos membros de igreja e ovelhas do Senhor, nós temos fã-clubes muitas das vezes dentro das igrejas. É a pessoa que não está ali por Cristo, é a pessoa que está ali por causa do líder religioso. É a pessoa que está lá porque aquele líder religioso deu a ele, deu a ela uma cobertura espiritual. Uma forma de ser coberto, uma forma de se proteger. E, irmãos, isso é tão ganancioso, que há líderes religiosos que mandam na vida de membros de suas igrejas. Você não casa se eu não autorizar. Você não compra isso se eu não deixar. Não falou comigo para tomar decisão A ou B. Entenda, pastor nenhum manda na sua vida. Pastor aconselha você. Pastor não manda na sua vida. Que seja ele quem for, tenha qual título religioso, porque as pessoas se iludem com título. Ah, é padre. Ah, é diácono. Ah, é bispo. Ah, é apóstolo. Ah, é o papa. Ah, não importa, irmãos. O título religioso do líder religioso ou da líder religiosa. E nós chegamos ao ponto, então, de o show gospel. Show gospel. Qual é o nome, irmãos? No show gospel tem isso aqui, ó. Uhul! Linda! Lindo! Uhul! Não é glória a Deus. No show gospel não tem glória a Deus. Porque quem está lá é um astro. É um astro. Ele chega lá, as pessoas. Esses dias eu vi na internet uma pessoa compartilhando um cantor que chegou todo azunhado, todo arranhado, quando estava saindo do púlpito, do lugar que ele estava cantando, porque as irmãs azunharam ele. Uma pessoa que vai cantar para Deus, no nome de Deus, para glorificar a quem? Quem recebe é fãs. Então, parece que é um show de dupla sertanejo, um show de outras músicas e assim por diante. Não é para a glória de Deus. Então, pessoas usam o nome de Deus para enriquecer, irmãos. E é aí que está o problema de podermos identificar o que é falso.
O que é falso? Volto a dizer, não estou falando de voto franciscano, coisa de pobreza. Não, irmãos. Eu quero que você entenda e compreenda que eu e você, nós não somos massa de manobra na mão de ninguém. Nós somos servos de Cristo Jesus e é a Ele que servimos. É a Ele que servimos. Então nós temos vivido um tempo que os líderes religiosos se envolvem no luxo. Nós vivemos um tempo onde os líderes religiosos vivem uma vida intocável. Eu pego o trânsito, o seu líder religioso anda de jatinho. Eu e você sofremos dificuldades no nosso dia a dia, muitos religiosos nem sabem o que é isso mais. Mas você não é temeroso de falar isso, pastor? Não, eu não sou temeroso de falar isso. Vai estar no YouTube para todo mundo assistir. Deus que tenha misericórdia de nós. Mas escute bem. Jesus não está dizendo que ninguém vai ser enganado. Você não vai chegar no céu, eu não vou chegar no céu enganado. Enganado. Você está vendo os frutos, está na cara que é falso, está na cara que está enganando, está na cara que está te usando. Abra os olhos, porque ele vai dizer uma coisa. Versículo 16, por gentileza, Sarinha. Vocês não vão saber, né, irmãos? Vocês vão ser enganados, não é isso? E glória a Deus por isso. Não, vocês os reconhecerão por seus frutos. Frutos. Por isso que é importante você se aproximar. Não tenha medo do pastor, eu não vou morder você. Mas se aproxima de mim, você vai me conhecer. Você vai saber quem eu sou. Você vai conversar comigo, eu não vou mandar na sua vida. Vamos aconselhar você. Mas o falso profeta não. O falso profeta, ele quer saber cada passo seu. O que você faz? O que você faz? E Jesus está dizendo, pelos frutos você vai, o que, irmãos? Conhecê-los. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde você não pode tocar num líder religioso. Nós vivemos um tempo que você não pode falar mal de quem faz o que é errado, que é falar mal. Está errado, mas a pessoa fala que está falando o que dela? Mal. Mas é errado. Então nós temos que abrir os olhos, porque diante de Jesus não vai estar, como eu disse no início, nenhum desavisado. Diante de Jesus não vai estar o quê, irmãos? Nenhum desavisado. Nenhum desavisado. Todos terão a oportunidade de conhecê-los. Por quê? Versículo aqui, continuando no versículo 16 em diante. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá o que, irmãos? Bons frutos. Mas a árvore ruim dá o que, irmãos? Irmãos, entenda, o que sustenta uma igreja é a palavra de Deus. O que sustenta uma igreja e irmãos unidos nessa igreja e dá o crescimento dessa igreja, chama-se Bíblia Sagrada sendo pregada. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis assim, e os líderes religiosos formaram o mundo, e os líderes religiosos disseram, haja luz e houve luz, é assim? Não. E os líderes religiosos disseram, haja separação entre os céus e a terra, é assim? Não. E os líderes religiosos disseram, o homem se une à sua mulher e se torna uma só carne, e multipliquem-se, foi isso? E os líderes religiosos sopraram nas narinas e o homem se tornou um ser vivente. É assim? Não. Está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas da terra e as águas dos céus. E houve separação. Haja dia e haja noite. Tudo foi pela palavra de... Então, se o universo, irmãos, ele é sustentado pela palavra de Deus, a igreja também é sustentada pela palavra de Deus. Não é o líder religioso que sustenta a igreja. A igreja não pode estar cheia por causa da fama do líder religioso. Olha o perigo que a gente corre. Em Alphaville, não preciso falar o nome do lugar, mas foi um líder religioso do momento, onde tem milhares e milhares de seguidores. Por incrível que pareça o que eu vou te falar, é surpreendente o que eu vou te falar. Mas, para entrar, para ouvir a pregação desse líder religioso, o ingresso mais barato era R$80. De 80 a R$400 para você chegar um pouco mais perto desse líder religioso.
Olha que ponto nós chegamos, irmãos. Esse livro que nós estamos com ele aberto aqui agora, nesse momento, que foi dado a mim, que foi dado a você, palavra de Deus para nós, que homens e mulheres sofreram, morreram, que homens e mulheres morreram em arenas, que homens e mulheres morreram, foram escravizados, sofreram por causa desta Bíblia que você tem hoje aqui, que ainda hoje, nos dias de hoje, tem homens e mulheres morrendo pelo mundo afora por causa disso aqui, tem gente cobrando para as pessoas ouvir isso aqui. E aí, o que a gente faz? A gente vai para o Instagram, a gente vai para o Facebook, a gente vai para as mídias sociais e fica idolatrando essas pessoas. A gente fica idolatrando essas pessoas que cobram. Ah, porque foi no programa tal, porque foi no tal lugar. Você viu fulano como está famoso, você viu a música do Beltrano está estourado. Irmãos, tudo ali é Deus que está envolvido, não é a pessoa. Mas logo a pessoa entra no sucesso. Logo a pessoa entra na fama. Logo a pessoa entra onde, irmão? Na fama. Então Jesus está dizendo, olha, os frutos de um falso profeta vão ser frutos ruins. Não vai permanecer. São frutos ruins. Irmãos, não estou ensinando nesta noite nós sermos maliciosos. Estou ensinando nessa noite nós sermos prudentes. Nós sermos o quê, irmãos? Prudentes. Antes de estar pregando aqui para vocês, saiba que quando preparo o meu sermão, eu prego para mim primeiro. Eu prego para mim primeiro. Hoje nós somos uma igreja que entre os seus 6 anos, daqui a pouco 7, 8, 10, 26. Eu não sei quantos anos Deus nos permitirá eu estar em vida, por exemplo, não sei. Mas que a vaidade e a avareza não corroam o meu coração. Porque nós precisamos entender que, do mesmo jeito que eu prego aqui para vocês, eu já preguei para mim. Então, o ser falso profeta terá os seus frutos e os seus frutos vão ser reconhecidos. Então, hoje, igreja pode ser considerado para muitos comércio. É simples, abre e faz, ajunta um povo lá e faz. Não é bagunçado. São pessoas, são famílias. Então, logo nós precisamos abrir os olhos. Por mais que seja boa a intenção, irmãos, por mais que seja boa o quê? Intenção. Existe um evangelho verdadeiro a ser pregado. O evangelho ele não é campanha, o evangelho ele não é dinheiro, o evangelho ele não é voto, o evangelho ele não é rios de Instagram, o evangelho não é corrente, o evangelho não é igreja A, não é igreja B, não é igreja C, o evangelho é uma pessoa e é Jesus Cristo. O evangelho é Jesus. Logo o evangelho não é, pode isso, pode aquilo, isso pode, aquilo não pode. Não, o evangelho é uma mudança de vida. Você aceita a pessoa de Cristo entrar na sua vida. Você aceita a pessoa de Cristo parar e falar assim, olha, você vai me seguir? Então nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Você quer vir comigo? Toma a sua cruz e segue. Então o evangelho, Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele diz que não pode ser mais a sua vida. Tem que ser a vida dele em você. A vida dele em nós, irmãos. A vida dele em nós vai nos transformar. A vida dele em nós vai fazer o que a placa de uma igreja não pode fazer por nós. A vida dele em nós vai fazer o que um líder religioso não pode fazer em nós. Jesus transforma nossas vidas. Glória a Deus. Ele transforma. Assim, versículo 20, então. Assim. Desculpa, no versículo 19, toda árvore que não produz o que, irmãos? Ela é o que? Cortada e lançada aonde? Uma coisa boa que a gente entende. Veja que Jesus ele assemelha o falso profeta a uma árvore que dá maus e ruins o que? Frutos. Glória a Deus. Então, para a gente entender, ele fala então que essa árvore vai ser o quê? E vai ser lançada aonde? Uma coisa a gente pode entender, todo falso profeta, se não se arrepender, vai para o inferno. Glória a Deus. Então entenda, quando você, às vezes, irmãos, a gente fica zapeando na televisão ou mudando de rádio, dá nojeira de a gente ver. O quanto o evangelho está sendo transfigurado. O evangelho estão tentando distorcer o evangelho. Distorcer o quê, irmãos? Os outros ficam lá, faz o pix aí agora. Eu estou escrevendo o seu nome aqui no sal. No sal aqui, faz um pix no valor do Salmo 23. E as pessoas fazem. As pessoas são enganadas. Eu estou vendo aqui, manda uma mensagem com o seu nome. Eu estou vendo aqui, Deus está revelando. Deu até um arrepio aqui. Isso, você vai morrer essa noite. Mas Deus está te dando livramento. Você vai morrer.
Estou fazendo igual, gente? Não? Não estou fazendo? Eu não consigo. Mas você veja bem, olha as rádios. Comércio. Você não dizima, obrigado. Você não oferta, obrigado. A Bíblia diz que é com amor que a gente dá, porque a gente faz com logo o que é com alegria não é obrigado. Mas o falso profeta, ele diz que para você ser abençoado, você tem que fazer. Não, irmãos. E o evangelho verdadeiro ensina que primeiro quem fez foi Jesus. O evangelho verdadeiro me ensina e te ensina a amar porque somos amados. O evangelho é diferente. O evangelho me ensina e te ensina a perdoar porque somos o quê? Perdoados. Então não é troca, irmãos, já foi feito, já foi realizado. Então você não precisa ser comprado por nenhum atrativo, não. É Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho. Então o falso profeta vai ser lançado no inferno. Versículo 21, e aqui, irmãos, olha. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino da onde? Outra coisa, presta atenção, o falso profeta, ele pode falar bonitinho de Deus, ele pode falar de Deus para as pessoas, a igreja pode estar cheia, pode ter várias igrejas, pode ter o que for, irmãos, ele é conhecido aqui, mas ele não é conhecido. Mas pastor, pessoas são curadas, pessoas são prósperas, os milagres acontecem. Irmãos, entenda, dons Deus dá a todos, dons Deus dá o quê? Deixa eu te explicar por que Deus dá. É uma coisa que diante de Deus e para nós não tem explicação. É mistério de Deus isso, talvez. Mas a graça comum e os dons de Deus está sobre todas as pessoas, porque Deus dá. Eu quero dar um exemplo para você. Porque você pensa que hoje uma pessoa orar por alguém e ser curada, essa pessoa é um ser de outro mundo. Hoje você pensa que fulano veio e revelou seu RG, você fala, nossa, esse é homem de Deus, me arrepiou, falou da minha vida. Ai, você já fica lisonjeado com essas coisas. Mas deixa eu te falar de uma graça comum, de um dom também que Deus derramou sobre alguém. Quem já andou de avião alguma vez? Voou de avião, desculpa. Alguma vez já voou? Quem foi que inventou o avião? Alguém sabe quem inventou o avião? Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Ô, Jesus, né? Brasileirinho ali então, lá de Minas Gerais, os mineiros. Veja, a graça comum estava sobre esse homem. Esse homem deu a iniciativa, a visão, uma sabedoria para criar uma coisa na sua proporção, no seu tamanho, aonde hoje, em 40 minutos, você está no Rio de Janeiro. Coisa que na estrada você gasta 6 horas dentro de um carro. Foi a graça comum de quem? Porque o homem não tem capacidade de fazer isso. Agora vamos à Bíblia, diante de Faraó, estavam os magos de Faraó, os feiticeiros, Moisés e Arão. Deus fala para Moisés, Moisés, joga o cajado no chão e o cajado virou cobra. Aí Faraó olha e dá risada. Aí os magos de Faraó jogam também os seus cajados se tornam o quê? Cobras. Então a gente vê que o diabo também sabe fazer o quê? Milagres também. Então, do mesmo jeito que a graça comum está sobre todos, o diabo pode se vestir, como o apóstolo Paulo vai dizer, que o diabo pode se transvestir de anjo de luz, para nos enganar. Então tome cuidado, irmãos. Não é porque a igreja é cheia, não é porque a intenção é boa, não é porque é grande, não é porque é muitos seguidores, não é porque tem muita gente que você pode sair entregando sua vida, que você pode dizer, esse líder religioso, sem ele eu não vivo, sem ela eu não vivo. Como tem a rainha dos Pix, né? Saiu até no UOL, a rainha do Pix, que fica aí no Instagram pedindo dinheiro a Deus e o mundo, e ainda fala que é mulher de Deus. Mas as pessoas vão atrás dessas coisas. Mas saiba que Jesus está dizendo que ninguém no dia vai ouvir que não avisaram. Que não o quê, irmãos? Que não avisaram. Então, tanto o diabo faz milagres, como Deus, por meio de sua graça comum, nós não entendemos. Ele usa pessoas para fazer coisas boas, para fazer milagres também. Como ele usou o falso profeta, lembra de Balaão? Balaão era um falso profeta. Balaão ganhou dinheiro para falar coisas, mas era um falso o quê? Mas Deus falou através da boca de Balaão. E quando Balaão não quis ouvir, Deus fez quem falar? A jumenta falar. Então nós precisamos entender, irmãos, Deus é Deus sobre todas as
mas ele está falando que o falso profeta vai para o inferno. E ele está dizendo, não é todo que vai dizer Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do quê? Dos céus, versículo 21. Mas apenas aquele que faz a vontade de quem, irmãos? De meu Pai que está nos céus. Muitos, então, fazer a vontade de Deus Pai que está onde? Pastor, mas o que é fazer a vontade de Deus Pai que está no céu? Pregar a palavra de Deus, irmãos. Pregar o Evangelho. Irmãos, saiba de uma coisa, na Bíblia diz que eu e você vamos sofrer, você sabia disso? Mas você sabia que tem igrejas que você vai que você nunca ouve falar de sofrimento? Sabia que tem igrejas que você vai que se você falar assim, pastor, estou sofrendo. Ih, irmã, você tem demônio. Estou vendo aqui, já estou vendo, tem um bicho ruim atrás de você. Eu sinto aqui. Tudo é demônio, tudo é o quê, irmãos? Tudo é demônio. Ou então, quando você fala, pastor, venci o demônio, mas a situação não mudou. A irmã está jejuando? Ah, vou jejuar. Ai, pastor, jejuei, o milagre não veio. A irmã, já sei. A irmã está subindo um monte? Não, então vai subir monte. Aí já, pastor, subir monte, a vitória não veio. Ah, já sei. A irmã está sendo dizimista fiel. Ah, você. Ah, pastor, fui dizimista fiel, o milagre não veio. Mas você está fazendo direito? Aí a pessoa vai lá e faz direito. Ah, e pastor, estou fazendo. A irmã está vindo mais na igreja. E o milagre não vem, então sempre a culpa está em quem? Sempre a culpa está em você. E é uma roda gigante ali, uma roda gigante. Faz tantos dias, irmã, vem tantos dias, toma essa cartelinha, toma esse envelope, faz isso, faz aquilo. E sempre o problema está na pessoa. Um dos frutos do falso profeta. Porque a palavra está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino da onde? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E fazer a vontade de Deus é pregar o Evangelho. Jesus disse assim, antes de subir ao céu, para os discípulos, vai por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui, irmãos. 12 homens ouviram isso, e hoje você está aqui. 12 homens ouviram isso e hoje você está aqui. Mulheres, Priscila e Áquila, um casal, esconderam homens e mulheres, jovens e crianças na sua casa por causa da perseguição do cristianismo. No livro de Atos vai dizer. Então, ou seja, pessoas pagaram com suas vidas para estarmos aqui. O verdadeiro evangelho também é sofrimento. Mas o falso profeta, irmãos, ele nunca vai falar para você sobre pecado. O falso profeta sempre vai falar que você vai vencer. Mas o verdadeiro profeta, Jesus Cristo, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. O falso profeta, ele não vai falar que você vai sofrer. O falso profeta, ele sempre vai falar que você vai vencer. Que você vai vencer, vencer, vencer. Aleluia, glória a Deus. Parece, não é culto, é palestra. Não é culto, é palestra, é coach. É coach. É te entusiasmar, é fazer você sair de lá. Nossa, glória a Deus, o diabo está debaixo do meu pé. Ah, eu sou vitorioso. Somos, irmãos, mas nós somos vitoriosos em Jesus Cristo. Nós dependemos dele. Continuamos. Apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E aqui nós vamos para o encerramento. Muitos, poucos, é poucos? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Outra coisa, irmãos, muitas são as pessoas que vão falar no nome de Deus. Você vai encontrar na praça, você vai encontrar no metrô. Esses dias eu andando no metrô, um rapazinho com a caixa escondida, botou assim no chão do metrô, pegou um violão e começou a cantar um monte de hino. Então, pessoas falando no nome do Senhor vai ter em todos os... Tem igreja de todo tipo. Igreja de todo tipo para você ir, para você escolher, você é livre, escolhe o que você quiser. Mas entenda que no meio desses muitos, os falsos profetas também vão estar. Tem muitos lugares. Mas seja capaz de sentar e ver se sai o verdadeiro evangelho. É obrigação, irmãos, dos pastores ler a Bíblia. É obrigação do pastor saber ler e entender a Bíblia e explicar a Bíblia. E não usar a Bíblia para tirar nosso dinheiro. Isso aqui não é ferramenta. Não é ferramenta. Isso aqui é palavra de Deus. Então muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos, ou seja, nós falamos do Senhor. Mas ele vai dizer, eu não te conheço. Aí ele vai dizer também, expulsamos demônios em seu nome e realizamos muitos.
Outra coisa que chama a atenção de todos nós é milagre. Milagre. Nossa, fulano está fazendo isso, fulano. Nossa, vou naquele lugar. Aquele lugar está dando prego. Aquele lugar está dando madeira. Já tem o prego, já tem a madeira. Agora eu vou no lugar que está dando agora o martelo. Já tem o martelo. Agora eu vou no lugar que vai dar a marreta. E a gente vai. Porque são muitos. Os milagres, os demônios estão caindo. As coisas estão acontecendo. Mas nem todos que fazem isso estão fazendo para Deus e porque então eu direi, versículo 23, então eu lhes direi claramente, nunca vos afastem-se de mim, vocês que praticam. Pastor, então pode acontecer milagres, pode acontecer coisas boas, mas por trás, irmãos, a intenção é ruim. Então entenda, pelo amor do Espírito Santo, pode estar acontecendo tudo bom por fora, mas por dentro a intenção, ela é o quê? Ruim. Então por isso que Jesus nos ensina a conhecer o falso, o quê? Profeta. Seja ele, seja ela quem for. Logo, não se ligue a igrejas, se una a Cristo Jesus. Glória a Deus. No dia que você ver em mim um falso profeta, diante de qualquer coisa que eu fizer daqui qualquer ano, fuja daqui, suma daqui, vá embora, não fique. Não fique. Mas enquanto você vê terra fértil, o verdadeiro evangelho, permaneça e se aproxime e olhe os frutos. Glória a Deus, irmãos. Enquanto você ouvir o verdadeiro o quê, irmãos? Se aproxime e olhe o quê? Se aproxime e olhe o quê, irmãos? Os frutos. Glória a Deus. Nós vamos cear em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, sentado mesmo, sentada mesmo. Pai,